Bom dia com o Senhor Jesus Cristo, que a paz e a graça do nosso Deus esteja sobre todos nessa manhã. É muito bom nós estarmos aqui com os irmãos. Também agradecer ao pastor Adil pela presença, pelo apoio, pela ajuda. E eu tenho muita gratidão por esta igreja, por todos os irmãos, obreiros, né? Encabeçada no nosso pastor Adil de Souza Sena. Então, que Deus recompense o senhor por tudo que o senhor tem feito e que Ele dê em dobro, triplo, tudo que o senhor tem feito por nós. Nessa manhã está minha esposa, a irmã Gracilda, comigo. Eu creio que tem alguns irmãos nos acompanhando pela internet. Deus vos abençoe a todos. E a gente fica meio nervoso, às vezes, né? É difícil, né? É igual o casamento, né? Quando a noiva vai fazer aquele discurso, o noivo, eles ensaiam, fazem cola, faz tudo. Chega na hora, é tudo diferente, né? Então, a gente não controla. O pastor não controla púlpito, né? O púlpito é controlado pelo Espírito Santo. Vamos ter batismo hoje, né? E ontem nós falávamos sobre Maria Madalena. É só uma pequena meditação. Maria Madalena, a sua vida pregressa, ela era uma prostituta, uma mulher, né, que fazia o que não devia. E quando ela encontrou Jesus, o Senhor Jesus, Ele viu ali uma pessoa arrependida, uma pessoa que estava possuída por 7 legiões de demônios e que necessitava de uma libertação total. E às vezes a pessoa, eu já passei por isso, todas as pessoas, quando antes de ir às águas batismais, nós ficamos passando um filme das coisas que nós já fizemos. E tem alguns atos ou atitudes que nos incomodam. E a pessoa, ela quer consertar aquilo, porque ela é sincera de coração. Mas tem muitas coisas que nós não vamos conseguir acertar aqui. Maria Madalena, sendo uma prostituta, com certeza muitos lares foram destruídos, muitos adultérios, muitas famílias, né, foram prejudicadas. Jesus não disse para ela, Maria Madalena, volta lá e conserta cada família que você estragou. Mas Ele disse para ela, Maria Madalena, vá e não peques mais. Seja uma nova pessoa de hoje em diante. O que passou daqui para trás, deixa, eu resolvo. Então, você que está vindo às águas, possa ser que algumas coisas você não vai conseguir acertar. O profeta disse que aquilo que nós podemos fazer, nós vamos fazer, temos que fazer. Mas aquilo que nós não podemos fazer, tem que deixar Deus fazer. Agora vamos colocar uma aplicação bem lógica. Por exemplo, você está vindo para o culto, aí, trânsito. O que você pode fazer? Nada. Como que você vai fazer aquele trânsito acabar? Não tem como você fazer. Mas o que é que você e eu poderíamos fazer? Sair mais cedo. Isso está no nosso alcance, sair mais cedo. Mas impedir o trânsito não está no nosso alcance. Então vai adiantar eu ficar desesperado porque eu peguei um trânsito? Porque o ônibus atrasou? Não, não está no meu alcance isso. Então nós devemos nos preocupar somente com aquilo que nós podemos resolver.
O que você não pode resolver, deixa Deus resolver. E assim nós vamos cultivar e sermos muito mais felizes. Então que Deus nos ajude nessa manhã, ajude vocês que tomaram essa iniciativa, porque é a festa no céu quando um pecador se arrepende. Olha, imagine você, a festa no céu, o céu parou, está todos debruçados lá, olhando esse ato seu, porque uma alma vale mais do que 10.000 mundos, você é muito precioso para o Senhor Jesus Cristo, tão precioso que Ele não negou a cruz. E quando Ele foi à cruz, você ainda estava, você já tinha se acertado? Não, mas Ele sabia, Ele confiou, Ele falou assim, olha, eu vou na cruz, eu vou sofrer, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou ser humilhado, eu vou ser pisado, porque eu sei que aquele que ouviu o meu nome e me aceitou, vai valer a pena eu sofrer por ele. Então Jesus olhou para você e disse, vale a pena sofrer por esse. Ele confiou em você, Ele confiou em nós. Você já pensou nisso? Ele confiou em nós. Esse é o nosso Deus, porque Ele sabe o ontem, o hoje e o amanhã. Então que Deus nos ajude a ficarmos em linha com a palavra. Quero ler nesta manhã São João, capítulo 17, versículo 17 ao 21, é a oração intercessória de Jesus. O subtítulo deste capítulo é a oração intercessória de Jesus. Depois você poderá ler tudo, mas vou começar no versículo 13. São João, capítulo 17, versículo 13. Diz assim, mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Oremos. Senhor Jesus, abençoa, Deus, estas palavras em nossos corações, que nós possamos entender, Senhor Deus, que o Senhor orou, não para nós sairmos deste mundo, mas para nos livrar de todo o mal, para nos dar a vitória. E o Senhor nos deu a vitória, Senhor Jesus. Que nós possamos crer em Ti, crer na Tua palavra, que os problemas, as aflições, não venham, Senhor Deus, fazer com que nós caiamos, mas que nós prossigamos na Tua verdade, porque a Tua palavra é a verdade, é ela que nos posiciona para o arrebatamento. Ajude a cada um de nós nesta manhã,
dando a nós, Senhor Deus, uma libertação total, corpo, alma e espírito, porque é a Tua palavra, Pai, que nos liberta. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Sentai-vos. Na mensagem A Deidade de Jesus Cristo, o profeta diz algo aqui que, para nós meditarmos nisto, né? O parágrafo 42 diz assim: agora, aqueles dias, houve uma grande perseguição contra a igreja. César Augusto havia preparado um grande plano, que ele alistaria todo o povo. E isso foi feito somente com um propósito, para que a grande profecia de Deus fosse cumprida. A única coisa que você tem que fazer, quando você vê algo na Bíblia, que parece simplesmente um pouco místico, e um pouco supersticioso para você, apenas dê a Deus um pouquinho de tempo. Olha, dê a Deus um pouquinho de tempo. Você vê algo acontecendo, dê tempo. O tempo, ele é o melhor professor que existe. Às vezes você vê o pastor tomando uma atitude, dê tempo. Deixa Deus mostrar para você. Às vezes acontece algum movimento, você não entende, espera. O alvoroço nos tira a revelação. Toda pessoa alvoroçada, ela perde a revelação. Ela perde aquele instinto de saber selecionar o que é certo e o que é errado. Então, vai acontecer muitos alvoroços, muitas coisas que você não vai entender, mas deixa Deus trabalhar. O ser humano, geralmente, ele quer na hora a resposta, né? Não, quero agora. Não, espera. Olha, imagine, a pessoa fala assim, mas uma mulher prestes a dar luz, 9º mês, geralmente ela devia estar no 9º mês, né? Imagine uma mulher viajar nos dias em que ia dar luz, ainda em cima do lombo do animal, que pula, chacoalha, né? Mas olha o que Deus fez. Não, Deus também moveu o coração de César, para as pessoas se alistarem, para que Maria fosse até lá, para que o Senhor Jesus nascesse naquele lugar, naquela data, naquele ambiente, na manjedoura. O Senhor Deus encheu as estalagens, os hotéis, para que não tivesse vaga. Mas você fala assim, mas como pode? Você já viu uma mulher grávida, chega num local e ninguém acude? As pessoas são ruins, né? Não, Deus estava no controle de tudo. E às vezes a gente não entende, a gente não compreende, fica todo alvoroçado, desesperado, preocupado. Ninguém entendia nada. José não entendeu. José até ficou assim, poxa, que povo ruim, ninguém para acudir, minha mulher está prestes a dar luz. Não tinha hospital, não tinha nada. Mas Deus tinha um propósito. Então o profeta diz, apenas dê a Deus um pouquinho de tempo. Deus não está com pressa. Nós somos o que estamos com pressa. Simplesmente dê a Deus somente um pouquinho de tempo,
e você verá as velhas rodas da profecia se engrenarem, correrem bem rapidamente na cena, se desenvolverão simplesmente como a apresentação de um filme. Então deixa. Deixa Deus trabalhar. Deixa o ministério trabalhar. No parágrafo 80, diz assim: aquele mesmo poder, aquele mesmo Cristo, aleluia, deixe os fundamentalistas, hoje está cheio de fundamentalista, né? Doutores na letra, conhece tudo, só não conhece o que deveria saber. Deixe aquele povo que nega o poder de Deus dizer que isso é errado. Porém, aquele mesmo poder que falou para o mundo existir, nesse povo que tem o Espírito Santo. Porém, aquele mesmo poder que falou para o mundo existir, está nesse povo que tem o Espírito Santo. O mesmo poder que estava em Josué, em Moisés, Abraão, em todos os patriarcas, os apóstolos, ele está em você. O que acontece é que às vezes nós não estamos reconhecendo o que está em nós, porque nós não estamos olhando para este poder, mas nós estamos olhando para os sentidos que está nesse corpo. Então, observe bem, ó, não é um poder pequenininho, um poder que parou o sol, um poder que parou a chuva, um poder que moveu portas, um poder que amenizou aquele fogo lá, um poder que fechou a boca dos leões, um poder que ressuscitou um morto já há 3 dias, um poder que criou tudo isso que você vê e você apalpa. Então você já parou para observar o que é que está na noiva do Senhor Jesus Cristo? O que é que está em você? Olha, aquele mesmo poder está no povo que tem o Espírito Santo. E qual é a vindicação de que você e eu temos o Espírito Santo? Saber o que aconteceu ontem virou história, qualquer um sabe, né? Saber o que vai acontecer amanhã, é esperança. Mas saber o que Deus está fazendo neste exato momento, é só o Espírito Santo que mostra. Você pensa que é fácil reconhecer um profeta de Deus? Reconhecer a mensagem de Deus? Nunca foi a maioria, foi a minoria. Sempre é a minoria. Algo que vem contra todo o sistema que rege o mundo. Vem e diz, está tudo errado. Mas como está errado a prosperidade? Olha as nações como estão ficando cada vez pior. Se você reconheceu ao profeta do dia, Malaquias 4, 5, 6, Mateus 17, 11, Apocalipse 10, 7, é somente o Espírito Santo que te dá essa revelação. Outros vão trazer tantas interpretações. Ah, não, é para ontem. Ah, não, acabou os apóstolos, não tem mais profeta.
Então, se você tem reconhecido este profeta, é o sinal de que você tem o Espírito Santo. Não importa seus erros, nós somos humanos. Como humanos nós vamos errar, nós vamos falhar, mas nós nunca vamos negar essa palavra. Isto é certo. Homens e mulheres, é hora de vocês descobrirem quem vocês realmente são. A arma do diabo é essa. O diabo está tentando esconder, lhe dizer que vocês são uma gentinha acovardadas, que vocês não são, mas vocês são filhos e filhas de Deus. A deidade não está no céu, ela está em você. A divindade está em você. O poder está em você. Fala e haja, e Deus cuida do resto. A deidade não está no céu, ela está em você. Aleluia! Eu sei que vocês pensam que eu estou louco, porém deixe-me dizer algo, irmãos. Quando você entender que o Deus Todo-Poderoso vive em você, vida imortal, minha vida eu dou Zoe, a vida de Deus está no ser humano. Esteve lá no passado, ali, ele esteve no passado ali, ele o Criador e todas as coisas, ele criou vida, rãs, e todos esses patos, galinhas, animais, criou tudo. E nada foi criado a não ser que fosse criada por ele. Quem? Cristo, a deidade. Ele chamou pragas e tudo mais nos dias do Egito. Quem? Cristo. Ele deteve as bocas dos leões. Ele apagou a força do fogo. Eles escaparam do fio da espada. Eles ressuscitaram os mortos do sepulcro. Quem? Cristo. Oh, que coisa! Que seria isto? Quem é ele? Cristo, a deidade. Irmão, irmã, e aquela deidade está em você hoje. Um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco e em vós até a consumação das eras. Cristo na manjedoura? Não, Cristo em você. Aleluia! Nós não estamos adorando a Cristo na manjedoura, mas Cristo em você. Olha, Cristo em você, quando você olha para o seu irmão, você tem que ver Cristo. O mundo não vê, porque o mundo olha para nós e vê só o externo. Mas quando você olha para um irmão, você vê o que está dentro daquele irmão lá. Cristo em você. Deus morando no ser humano. Deus morando no ser humano. Ainda não é manifesto o que havemos de ser. Por isso que nós erramos ainda. Mas potencialmente nós já somos eternos. Potencialmente nós já somos eternos. Mas assim como Ele é, o veremos, pois seremos feitos como Ele é. Isso nos traz descanso. Descansar. A maior batalha jamais pelejada, 271 e 272. Diz assim. Aqui antes, ele fala a história daquele irmão,
suíço, Arnold, né? Que os alemães estavam atacando as nações, eles não tinham nada para lutar, só tinha pedaço de pau, enxada e pedra. E os alemães, o exército fortemente preparado, bem equipado, com lanças. E esse homem, ele olhou para trás, falou que viu a casa, a família, os filhos, e veio um poder sobrenatural nele, que ele foi para cima lá, pegou as lanças, puxou e deu a vida. E aquilo lá desestabilizou todo o exército inimigo. Até acabou a guerra. Nós, não é mostrando que somos grandes pessoas, intelectuais, que você vai enfrentar o diabo, não. Você vai desestabilizar ele, não. Quanto mais simples você for, mais vai desestabilizar ele. O diabo foi ali, tentou as 3 tentações contra o Senhor Jesus. O diabo ficou sem entender, mas é ou não é? É ou não é? Não é. Se fosse Deus aqui, com todo o poder, ele ia só estalar o dedo, ele até me destruía. Jesus não era exibicionista. E aquelas respostas do Senhor Jesus foram muito sábias, porque Ele usou o que nós temos que usar hoje, a palavra. E aqui o profeta falando sobre, tirando essa história de Arnold, ele diz assim, ó, e Deus disse a seu exército, sigam-me, lutem com tudo que tem, lute com tudo que você tem. E às vezes, as pessoas não entendem isso. Olha, se Deus te deu a oportunidade de você somente estar nas escolas dominicais, é com isso que você vai lutar. Se você pode estar só na ceia, é com isso que você vai lutar. Não que você vai se acomodar, é diferente, lutar e acomodar. Mas aquilo que Deus deu, é o que você tem que lutar. Se Deus te deu um salário mínimo, você vai lutar com esse salário mínimo. Se Deus te deu um emprego para limpar, é com isso que você vai lutar. Você vai ser fiel nisso. Se Deus te deu ser um dono de empresa, é com isso que você vai lutar. Então, aquilo que Deus dá a você, porque se nós ficarmos descontentes com o que temos, nós estamos indo contra Deus. Porque não é Deus que dá todas as coisas, que permite todas as coisas. Então, a oportunidade que nós temos, o tempo que nós temos, foi Deus que permitiu aquilo lá. E é com isso que você e eu temos que lutar. Então, o profeta diz assim, ó, lutem com tudo que você tem. Ah, mas eu vou esperar ter um emprego melhor para eu poder lutar. Não, como eu folgo só um domingo por mês, quando Deus me der todos os domingos, eu vou para o culto. Não, mas eu tenho uma bicicleta, quando eu tiver uma Ferrari, eu vou para o culto. Não vai. Lute com o que você tem. Se você tem uma estaca, lute com essa estaca. Não tenha medo. Se tem um pau, peleja com esse pau. Mas Sansão chegou lá, mais de mil, né, filisteus. Ele olhou assim, olhou para o lado, viu aquela queixada lá, é o que Deus me deu.
a queixada podre. Você já viu um osso furar? O profeta diz que a armadura tinha mais ou menos 2,5 centímetros, 1 polegada de espessura, de bronze. Ele olhou assim, se não achava a queixada, ele ia pegar uma pedra. Se não achasse a pedra, ele ia pegar a areia, a terra, o que tivesse. Davi chegou lá, aquele homem grandão, gigante. Ele tinha lá uma funda com 5 pedrinhas. Ele falou: o que eu tenho é essa funda. Tentaram dar armadura para ele, tentaram dar espada, tentaram dar o melhor armamento, mas não. O que eu tenho é essa funda com essa pedra. E se eu tenho essa funda e essa pedra, eu creio que foi Deus que me deu, eu vou derrotar Satanás. É assim que nós derrotamos Satanás. Lute com o que você tem. Não tenha medo. Se tem um pau, peleja com esse pau. Se tem uma pedra, lute com essa pedra. Lute com o que tenha. Isso é o que diz neste dia o Supremo Capitão. Eu tomei a palavra de Deus e derrotei o diabo em seu poder. Ele o fez em pedaços, amém, com a palavra. Um único versículo para toda enfermidade. Já pensou nisso? Um único versículo para a enfermidade. Eu sou Deus que te cura, né? Agora, dê-lhe você o que tem. Dê a Deus o que você tem. Dê a Deus o que Ele te deu. Agora, dê-lhe você o que tem. Se só tem uma palavra, eu sou o Senhor que te sara. Dê-lhe forte com isso. Dê-lhe forte. Ah, mas eu só creio num versículo. Usa. Ah, mas eu só tenho uma literatura. Usa. Você acha que Deus vai nos deixar no além aí sem nada? É que às vezes nós queremos algo que vai além do imaginário, né? Não, a coisa é simples. Quanto mais simples nós formos, mais Satanás será envergonhado. Gideão, né? 22 mil homens, né? Oh, que exército! Se ele fosse lá vencesse com 22 mil homens, né? Iam falar assim: ó, o exército de Gideão venceu. Não, mas quem tem que aparecer, quem tem que ser projetado é Deus. Não somos nós. Essa mensagem não projeta ninguém, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Nenhum de nós somos projetados. Essa mensagem, o pastor Adil estava falando sobre isso. A simplicidade dessa mensagem. Essa mensagem, ela não está fazendo um ser mais do que o outro, não. Ela está nos igualando ao Senhor Jesus Cristo. O mesmo patamar. Pô, irmão, isso é tremendo. Hierarquia, não tem hierarquia? Lógico, nós sabemos que tem os dons, pastores, né? O 5º ministério de Efésios, para deixar a igreja em ordem. Mas essa mensagem, irmão, ela é tão poderosa, que os doutores, né, estão cegos para ela. Porque o poder de Deus é manifesto em simplicidade. E essa simplicidade é que nós vamos vencer. Siga o nosso capitão, sim, Senhor.
Ele o fez em pedaços, Satanás. Deus fez Satanás em pedaços. Satanás, com seu reino tão grande, tão formoso, tão moderno, não tem nada a ver conosco, correto? Mas é um reino que já está condenado. Não vai muito além, não. Na mensagem comunhão, a de São José dos Campos, porque tem duas comunhão, né? A partir do 63 diz assim, ó: agora queremos pensar em Jesus e nos ligar a Ele, o que Ele foi. O que é o corpo dele? O que é o corpo de Cristo? O que é o corpo dele? O que é o corpo de Cristo? É o corpo de crentes que estão ligados a Ele no Espírito Santo. Não um ídolo, não um pedaço de pão, mas um Espírito que está no coração do crente. E estão ligados um ao outro, que, quando o homem e Deus pode conversar um com o outro, filhos e filhas de Deus, homem mortal, através do derramamento do sangue, comprou remissão de pecado. E este homem e esta mulher, rapaz ou moça, que tem companheirismo com Cristo, está tendo comunhão com Ele, o corpo. Está tendo comunhão com Ele, o corpo. E que é o corpo dele? Por isso que nós estamos em comunhão um com o outro. Como o marido e a mulher se sentariam e discutirem um assunto, ou um rapaz e sua namorada, Cristo e sua igreja estão tendo comunhão. A pergunta é, nós falamos muito com Deus, mas nós deixamos Deus falar conosco também? Será que Deus está falando conosco? Será que nós estamos ouvindo a Deus? Será que nós estamos entendendo a Deus? Porque ouvir, todos ouvem. Agora, entender e crer, aí já muda um pouquinho. Nós estamos entendendo que Deus está falando conosco. Nós estamos entendendo a mensagem que Deus tem para nós. E é por essa razão que podemos receber mensagem dEle e ver o futuro antes que chegue aqui. E podemos contar sobre o futuro que é perfeito, porque temos comunhão com um Deus que tem a eternidade em sua mão. Tendo comunhão um com o outro, o corpo de Cristo, o corpo espiritual místico de Cristo, não ligado a nenhum tipo de ídolo, ou a um pão, ou a um vinho, mas numa forma espiritual. Veja, Cristo, Deus é um Espírito. Cristo quer dizer, ou ungido, um homem ungido com Deus, que o tornou o Cristo. Agora, Cristo disse, eu sou alimento e bebida, não uma hóstia que tomamos aqui, isso não é Cristo. O vinho que tomamos no altar não é Cristo, ele o representa de maneira figurativa, mas Cristo é o Espírito Santo, a unção que está sobre a igreja, que é comida e bebida. O maior clamor que há em todo o mundo, espero que vocês já tenham ouvido, espero que nenhum de vocês já tenha ouvido isto, mas já ouvi
Não há clamor que se iguala ao clamor da fome. Quando se vê uma mãe com seu bebê, e ela não consegue andar de tão fraca, e o bebezinho moribundo, com sua barriguinha inchada de fome, ouvindo os soluços do coração daquela mãe, ver aquele bebê com as bochechas no fundo, a ponto de serem pele e osso, e suas pequenas gengivas brilhando, e ele quase nem consegue fazer barulho, seus olhinhos saltados. Não há clamor como o de fome e de sede. Nos desertos ali, quantos homens perderam a vida por causa de sede? Muitas histórias que eu poderia segurá-los a noite toda, com histórias verdadeiras sobre o deserto. Como você fica com sede, como é o que o diabo dá uma miragem. A pessoa que está com sede, o diabo dá uma miragem. Você já ouviu isso aqui, não precisa ir ao oeste para ver. Indo na estrada e parece que tem água na estrada à frente. Cada um de vocês já viu isso, que dirige e já pegou a estrada. É uma miragem falsa. Aqui faz algum tempo, há uns 3 ou 4 anos atrás, li que uns patos voando para o outro lado do país, viram uma miragem e caíram na estrada, pensando que estava descendo em água. E simplesmente se desintegraram, bateram duro na estrada pensando que estava descendo em água. Uma miragem. Irmão, a miragem destrói. Quantas pessoas estão olhando e indo em direção a miragens? Não tem o que é sólido, o que é verdadeiro. Conhecereis a verdade vos libertará. Qual é a verdade? Todos dizem que tem a verdade, né? Mas qual é a verdade? É a palavra. É a palavra manifesta no dia pelo homem vindicado. Olha, é a mensagem do dia, a mensagem vindicada pelo homem vindicado para que dia? Essa é a verdade. Saiu disso é miragem. Quantas vezes o diabo já fez isso mesmo com pessoas, dando-lhes uma miragem falsa, quando não existe nada aí, mas é simplesmente uma falsificação. Os irmãos que vão ser batizados hoje, irmãos ou irmão, é um? Irmãos, né? Uma vez conversando com uma pessoa que é batizada nos títulos, não, mas está certo. Eu falei, irmão, o senhor já encontrou na Escritura alguém que foi batizado nos títulos? Não, né? Ele não sabe nem o que falar. Pai é nome, Filho é nome, Espírito Santo é nome. Quando houve o primeiro batismo ali, os apóstolos, homens cheios do Espírito Santo, batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas Jesus disse algo e outro. Eu falei, irmão, o Espírito Santo erra? O Espírito Santo erra? Não. Quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa? Ué, aonde o irmão achou isso? Que hierarquia é essa? Um só Deus, uma só fé, um só batismo. Cai. É isso, são miragens. Miragens são interpretações da Escritura para dar base a uma
um credo, uma doutrina ou algo. Mas não tem fundamento dentro da Bíblia. Não tem fundamento. Temos tantas falsificações hoje. Todos hoje aceitam uma religião manufaturada, tentando criar algo e fingir que existe algo que não é assim. Como uma pequena missionária disse que esperou até ter certeza. É melhor fazermos isso. Não se pode voltar e tentar outra vez. Você tem uma chance. E você tem a planta. A planta é isso. A planta é a palavra. A mensagem não é diferente. Fala assim, mas isso aqui não é diferente, é a mesma coisa. A mensagem é a Bíblia atualizada. A mensagem não contradiz a Bíblia. E a Bíblia não contradiz a mensagem. Uma vez eu conversei com um grande teólogo, e eu peguei a mensagem e coloquei na mão e falei assim, olha, se o senhor encontrar uma contradição da mensagem e a Bíblia, eu rasgo a mensagem e sento aqui, você é seu discipulado. Convicção. Eu sei no que eu tenho crido. Eu sei o que é isso aqui. O homem gaguejou e se retirou. Eu estava com aquele livrinho, aquele verde, De Volta à Palavra Original, que é impresso em Goiânia, ótimo para evangelismo. Fala do batismo, do profeta, das eras. Irmão, quando você tem convicção, você pode conversar até com o maior doutor que existe, em letra. Ele nunca vai fazer você desacreditar. Porque revelação é Deus que dá. E se Deus deu, o homem não tira. Problema não tira, dificuldade não tira, luta não tira, decepção não tira. A gente senta e fala assim, Senhor, eu creio no Senhor. Eu não estou entendendo, mas eu vou sentar e vou esperar. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Quantas vezes o diabo já fez isso mesmo com as pessoas, dando-lhes uma miragem falsa. Você tem uma chance, e você tem a planta. Assim que é melhor irmos direto à marca. O clamor de fome, ouça, é um grande clamor, porque é um clamor angustiante. A pessoa está morrendo. E se conseguíssemos chegar a esse ponto, e se esta nação conseguisse chegar ao ponto de assim estar faminta por Deus, ela está com fome que é pior do que a nação como a Índia, que tem fome física. Essa nação está espiritualmente com fome. Pior do que a fome física. Se você vê a pessoa com fome física, já é um negócio dramático, desesperador. Imagine a fome espiritual, que é muito pior. Mas depois de você ter fome por determinado tempo, isso chega ao ponto que você nem sabe mais que está com fome. Aí está anestesiado. Anestesiou, né? Não tem mais sensibilidade espiritual. Perde a sensibilidade. Perde o amor, perde noção, até blasfema contra o próprio Senhor Jesus. Exatamente como estar com frio.
depois de certo ponto, com frio, você está com tanto frio que depois de um tempo você esquenta. E quando você esquenta, você está morrendo. E esse é o problema hoje à noite. Hoje de manhã, né, nesses dias. As igrejas ficaram tão frias que estão morrendo de frio e acham que estão aquecidas através de membros e estão morrendo espiritualmente, morrendo. E não sabem disso. Finalmente a pessoa deita-se para dormir e acaba nisso. Nunca mais acorda, porque seu sangue congelou-se nas veias. Agora, com sede, Jesus disse: meu sangue é de fato bebida. Se você tem fome de vida, com fome de vida, Jesus tem a única água que pode satisfazer essa sede. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Em Apocalipse ele disse: quem quer que tiver sede, venha às fontes de água da vida e beba de graça. Se você estiver com sede de vida, vemos que os astrônomos estão predizendo, no decorrer desta primeira parte e a primeira parte do mês, começando com o dia 2 ou 5, e no decorrer deste mês, os astrônomos índios predizem que o mundo explodirá, e os jornais americanos caçoaram disso. Não creio que o mundo explodirá, mas digo sim, mas sim digo que é errado caçoar disso, porque algo está para acontecer um dia desses, algo semelhante a isso, quando os 5 planetas, Marte, Júpiter, Vênus e assim por diante, entrarem nunca chegaram a isso. Afirmo que talvez há 25 mil anos atrás, mas quem estava lá para saber? Predigo que isto tem uma aplicação espiritual. Está vendo? Tudo tem uma aplicação espiritual. Aí que muda a diferença do crente e dos não crentes. A gente espera Deus mostrar, nós analisamos, nós descansamos. O profeta diz, e ele falou assim, não que eles estavam totalmente certo ou errado, o errado foi sair caçoando. Vê acontecendo, deixa acontecer. Predigo que isso tem uma aplicação espiritual. Creio que seja a vinda da questão de Deus, que a grande revelação da palavra será aberta durante este tempo. Lembre-se, afirmam que foi 3 estrelas que entraram em órbita quando Jesus nasceu, e dessa vez são 5, e 5 é graça, o número da graça. 3 é o número da perfeição, 5 é o número da graça, Jesus, graça, assim por diante, número da graça. Se Deus mandar seu poder para a igreja, será a sua igreja, não será a obediência do povo. Isaías diz, capítulo 40, como clamar a Jerusalém, que sua guerra terminou, no entanto era culpada de idolatria, mas foi a graça de Deus que enviou isso. Se Deus enviar qualquer coisa para nós, será sua graça e não por nossos méritos. Assim que pode que isso tenha um significado. Eu predigo que haverá uma mudança. Não sei o que será, mas creio que está para acontecer. Bem na véspera disso agora. E se qualquer um tem fome, que venha a Cristo. Se qualquer um tem a sede, que venha a Cristo.
Ele satisfaz a sede, Ele é aquele que satisfaz toda nossa sede e fome. Comunhão, a de São José. Comunhão. Estou procurando isso há muito tempo. Só a graça aqui. Não há mérito em nós. Diz assim: agora, ele disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Você tem que dar, você tem que selar. Quando nós ouvimos algo que é para nós, você sela. O profeta ensinou que o selo é um amém. Sim, eu aceito. Se a pessoa fala assim, irmão, você está rico? Glória a Deus. Você está bem? Glória a Deus. Se está doente? Está reprovado. Você está em problema? Está reprovado. Quando falar positivo, dá amém. Para materializar mesmo, né? A minha paz vos deixo. Mas tem que aceitar. A minha paz vos dou. Não como o mundo dá paz, mas do modo que ele lhes dá paz. A paz dele, Jesus, satisfaz a nossa sede. Se ansiamos por paz, então refresquemo-nos na paz dele, de Jesus, para sabermos que temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus. É Ele quem nos dá paz, que satisfaz nossa sede. O versículo que diz, Ele verdadeiramente é comida, e verdadeiramente é bebida. Porque o profeta está explicando isso, né? Porque existe uma doutrina de que as pessoas transformam o pão da ceia em corpo e o vinho em sangue. E nós sabemos que é uma representação. Então, ele está mostrando o que é que mata a nossa sede e a nossa fome. Então o profeta está mostrando esse quadro para nós. O versículo que diz, Ele verdadeiramente é comida e verdadeiramente bebida. Tem uma pequena nota aqui no versículo 57, verdadeiramente comida e bebida. Ouça o que ele disse aqui. E assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo meu Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Em outras palavras, o Pai me enviou, e eu vivo através dele, e todo aquele que vem a Cristo é necessário que viva através de Cristo. Oh, que coisa, aí está. Essa é a comunhão. Essa é a comunhão. Essa é a verdadeira comunhão que se encontra quando se vive através de Cristo. Agora, nossos corpos necessitam de alimento e bebida todo dia para sobreviver nosso corpo físico. Se não tomarmos alimento a cada dia e bebermos, então nosso corpo enfraquece. Tem alguma coisa dentro de nós que necessitamos de ter alimento. O alimento de um dia não durará até o dia seguinte. Você tem de ter alimento a cada dia para fortalecer seu ser mortal. Pode-se viver de um dia para o outro, mas fisicamente mais fraco. E no dia seguinte fica ainda mais fraco. E no terceiro dia fica-se tremendamente fraco. E no âmbito espiritual? Aí ele pergunta, e no âmbito espiritual? Ora, isso é o que muitas vezes fazemos no âmbito espiritual. Veja você, a cada dia temos de ter comunhão com Cristo, temos de falar com Ele a cada dia,
temos que resolver com ele a cada dia. Paulo disse: eu morro a cada dia. Está vendo? A cada dia eu morro. No entanto, vivo, mas não eu, mas Cristo vive em mim. A palavra vai entrando, está vendo? E se formando um novo ser, uma nova criatura. A palavra fazendo-se carne e a carne fazendo-se palavra. É simples. Está vendo? Eu morro a cada dia. A cada dia eu morro, no entanto vivo, mas eu não. Cristo vive em mim. O eu vai saindo, né? O natural vai saindo, as coisas deste mundo vai saindo, e a palavra vai entrando. Olha o alimento, a palavra entrando. Por isso, se seu corpo físico necessita de alimento a cada dia, e de bebida a cada dia, para sobreviver, seu corpo espiritual necessita de alimento espiritual e de comunhão com o Senhor a cada dia para sobreviver. Sim, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim que a cada dia temos de estudar a Bíblia. Algumas pessoas não a estudam de jeito nenhum. Alguns apanham nas duas ou três vezes por ano. Mas um verdadeiro crente que realmente está fortalecido espiritualmente, ele lê sua Bíblia todo dia, conversa com o Senhor, isso mesmo. Ele tem de fazê-lo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu lembrei de uma história, antes de nós encerrarmos. Um rapaz, ele tinha um sonho de se formar, e o pai dele prometeu um carro para ele. Né? E ele pegou e se formou, e no dia da formatura o pai deu uma Bíblia para ele. Ele brigou com o pai, saiu, nunca mais conversou. E passou, o pai dele morreu, e um dia ele foi pegar a Bíblia. Quando ele abriu a Bíblia, no meio da Bíblia estava o documento e a chave do carro. Para ver, hein? Depois de muitos anos, quando ele abriu, ele viu que no meio da Bíblia estava o documento do carro. Não sei se é uma história verídica ou não, já ouvi falar muito dela, mas o pai queria mostrar para ele que primeiramente ele tinha que agradecer a Deus. O maior presente era Deus na vida dele, e o carro era algo secundário. Ele não abria a Bíblia. Não abria a Bíblia. Não lia. Agora, outra coisa, já estamos no final aqui. Outra coisa por que tomamos alimento é para ficar o nosso. Outra coisa porque tomamos alimento é para fortificar o nosso corpo para resistir a doenças. Se você não tomar alimento e deixar seu corpo enfraquecer, então fica sujeito a doenças. Mas se for alimento que não presta também, contaminado, não vai resolver nada. Doenças entrarão diretamente na corrente sanguínea, e aí você morre. Se seu sangue não ficar rico e puro, ora, então doença entrará direto em sua corrente sanguínea, de modo que você tem de comer alimento bom e nutritivo para manter sua corrente sanguínea certa,
Senão você fica alérgico a doenças. Esse é o problema de muitos cristãos. O pastor Adil está perguntando da mensagem, né? Israel a igreja, parte 1, parte 2. Para ter. Como plantas de estufa, você sabe, tira-se uma planta fora da estufa e você tem de mimá-la. Ela não conhece o tempo, não conhece o brilho do sol e coisas mais, sempre foi coberta e mimada. E esse é o problema de muitos supostos cristãos. Eles são plantas de estufa, é isso mesmo, sujeito a todo tipo de inseto que aparece, você sabe. Plantas delicadas que têm que ser pulverizadas ou plantas híbridas. Qual é o problema com as pessoas que não vivem tanto tempo? Qual é o problema que as pessoas não vivem o tanto quanto costumavam viver? O profeta diz, é por causa da alimentação. Isso é o natural e o espiritual. Que o Senhor Jesus vos abençoe, continue guardando a cada um, dando a nós esse alimento que nunca tem faltado, alimento bom, forte e nutritivo. Deus vos abençoe a todos.